Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre como calcular juros simples através de uma tabela. E a gente lançou uma perguntinha no finzinho da aula que tinha a seguinte proposta. Vamos só passar aqui, acabei faltando demais. Vamos pensar um pouco. E se eu quiser só saber o montante final ao fim da operação comercial, tá? Sem se preocupar com os montantes período a período, ou se eu quiser saber somente os juros totais, como é que eu faço? Tá? Para isso, nós iremos utilizar algumas fórmulas básicas, tá bom? Então vamos lá. Na aula anterior a gente viu como calcular juros simples com auxílio de uma tabela de cálculo. Hoje nós iremos ver como calcular juros simples através de uma fórmula, tá? Vimos que para calcular os juros em um único período, a gente tem que fazer a seguinte expressão: juros é igual a taxa vezes capital. Só que a gente tem que levar em consideração que muitas vezes a gente não trabalha só com um único período, como a gente deu até um exemplo em uma aula aí. Se você for comprar, por exemplo, um aparelho celular e for parcelar em 10 vezes, você vai ter aplicação de taxas em cima dos 10 meses e não em um único mês, tá? Então, a gente vai tentar entender como fazer isso hoje. Agora, se quiséssemos calcular os juros totais em um determinado intervalo de tempo, é uma taxa de juros pré-fixada. Como é que a gente vai proceder? Como é que deveríamos proceder? Simples. Para isso, a gente vai utilizar uma fórmula de cálculo de juros simples que é bem tranquila. Então, a fórmula é a seguinte: J é igual a C vezes I vezes T. O que é cada uma dessas coisas, né? O J é os juros totais que você vai descobrir. O C é o capital. I é a nossa taxa de juros, que geralmente é dada em percentual, tá bom? E T é um período de tempo. Então repare que é muito semelhante à nossa última fórmula que nós tínhamos, que juros era igual a capital vezes taxa. A diferença agora é o quê? Que eu tenho a existência de um período de tempo. Tá? É interessante a gente entender o que? Uma observação de extrema importância. Que a taxa de juros e o período de tempo deve estar na mesma unidade temporal. O que isso quer dizer, Lés? Pelo amor de Deus, né? Começou a complicar. Vamos supor que eu tenho uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, para eu poder calcular os juros, eu tenho que ter os tempos, por exemplo, em 10 meses. Tá? Se eu tiver unidades temporais diferentes, aqui é meses e aqui tem que ser meses. Se aqui for anos, aqui tem que ser anos. Se aqui for dias, aqui tem que ser dias. Se aqui, por exemplo, for dias e aqui for semanas, a gente tem que tentar converter ou período para a mesma faixa temporal da taxa ou a faixa temporal da taxa para a mesma do período, tá? Geralmente é bem mais tranquilo transformar do período para a taxa temporal, a faixa temporal da taxa de juros. Tranquilo? Vamos ver isso aqui alguns exemplos. É interessante lembrar também o conceito de montante, que é o nosso valor final da transação financeira e corresponde à soma do capital e do total de juros. Tá? Interessante a gente entender isso. Então, vamos para a hora do exercício. Calcule o valor dos juros que incidem em cada uma das situações a seguir. A gente tem a taxa de juros de 10% ao mês sobre um capital de R$ 1.500 aplicado durante 3 meses. Ora, não tem segredo. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto é o capital? 1.500. Quanto é a taxa? 10%. E quanto é o período? 3. Antes de você montar, você tem que fazer a seguinte pergunta. Olha para o período de tempo da taxa, ao mês. Olha o tempo aplicado, meses. Mesma faixa temporal, tranquilo demais, né? A gente tem aqui juros. A gente pode cancelar esses zeros aqui. 150 vezes 1 vezes 3. Juros é de 450, ok? Então repare que eu já encontro a taxa de juros aplicada durante os 3 meses. Já é os juros totais, não é o juro mês a mês. Isso já é o juro total da nossa operação financeira, tá bom?
Item B, taxa de juros de 15% ao ano sobre um capital de 60 mil aplicado durante 2 anos. Então, juros, capital, vezes taxa, vezes o tempo, 60 mil, vezes a taxa, que é 15% ao ano, o período é 2 anos. Então, vamos cancelar esses zeros aqui. Tem que juros é igual a 600 vezes 15 vezes 2. Se a gente multiplicar só esses dois valores aqui, 600 vezes 15, tá? Dá 9.000. 9.000 vezes 2, juros é 18.000, ok? Então, essa daqui é a taxa de juros, total de juros aplicado depois de 2 anos. Um capital de 5.000 reais aplicado a taxa de 3% ao mês durante 1 ano e 6 meses. Qual o juro produzido e o montante ao fim do período? Aí, olha só. Vamos lá, né? Primeiro a gente tem que descobrir os juros. Não tem segredo, não. A caneta é juros, capital, vezes I, vezes T. Opa. Aqui é onde você tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Juros, 5.000. A taxa de 3% ao mês. E cuidado, ó, o tempo está em ano e meses. Então, a gente tem que transformar isso aqui em meses, porque a taxa está em meses. Aí você pensou, legal, 1 ano e 6 meses, 1,6. Cuidado, tá? Lembre-se do seguinte, 1 ano tem 12 meses. Então, 1 ano e 6 meses são 12, mais 6, 18 meses, tá? Ok, aqui é um 8, né? 18 meses. Então, vezes 18. Vamos cancelar aqui alguns zeros. 50 vezes 3 vezes 18. 50 vezes 3 dá 150 vezes 18. Juros nos retorna um valor de 2.700. Ele quer também um montante. Montante, capital mais juros. Quanto era o capital? 5.000. Quanto foi os juros ao fim do período? 2.700. Então, o montante é 7.700. Beleza? Tranquilo, né? Então, galera, essa foi a nossa aula, tá? A gente se vê na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender como calcular juros simples através de fórmula. Vocês têm agora a atividade proposta para fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para lançar sua pergunta para a gente. A gente tenta te ajudar da melhor maneira possível, tudo bem? Então é isso, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.